Olá, centelha divina, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a ayahuasca. Pois é, eu já tomei 10 vezes e eu quero falar sobre o medo. Sabe aquele medo aterrorizante, paralisante, que não deixa você fazer nada? Você paralisa naquilo que você quer fazer e você não consegue. Você fica estagnado por causa do medo. E às vezes você nem consegue perceber que é medo. Então, se você está paralisado, se você está estagnado, não consegue tomar atitude e ação nas coisas que você quer fazer, pode ser que você esteja paralisado por conta do medo. O que eu quero trazer? Durante várias consagrações da ayahuasca, eu tive um medo aterrorizante ao ponto de eu ter crise de pânico. Para vocês terem ideia, nessa última vez que eu tomei, eu tive febre. A guardinha falou assim, você tá com febre? De tamanho medo que eu estava. E por que tanto medo, né? Por quê? A gente tem medo da luz, a gente tem medo do que pode acontecer na consagração. A gente sabe que existem consagrações que trazem umas peias muito desafiadoras, né? E é o meu caso. Durante 10 consagrações eu só não tive medo na primeira. As outras todas eu tive muito medo. E aí eu me perguntei muitas vezes, por que eu estou me sujeitando a passar tanto medo assim e a ter que tomar medicina e viver experiências tão desafiadoras? Por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso disso. Eu uso outras ferramentas, eu uso ressonância harmônica, já uso há 4 anos, que faz as mesmas coisas, né? Ela traz também uma questão de sombras pra gente resolver internamente. Então, por que eu tô me sujeitando a isso com a ayahuasca? Eu não preciso disso, mas eu já me questionei isso muitas vezes. E aí a resposta é sempre a mesma, né? Eu não encarar o medo que eu tenho é uma autossabotagem. Eu gosto de tomar medicina porque a medicina ela é contemplação, a medicina ela é amor, a medicina ela é cura. Eu já tive muitas curas e já tomei consciência de muitas coisas na minha vida tomando a medicina. Então é para isso que eu devo olhar. Eu não posso permitir que o meu medo seja maior do que a minha luz. Eu não posso permitir que o meu medo me paralise e eu deixe de fazer o que precisa ser feito. Mas precisa ser com tanta dor? Não, não precisa ser com tanta dor. O processo pode ser mais leve? Pode ser mais leve. Mas às vezes leva um tempo até se tornar leve. Por quê? Porque às vezes você não está leve. Às vezes tua energia não está leve. Tua energia precisa de limpeza, precisa de mudança, precisa de novas crenças, precisa de perdão para você conseguir estar mais leve, para viver experiências mais leves. Então, tudo é sobre você encarar o que está dentro, que não é uma tarefa fácil, né? Durante todas essas consagrações que eu fiz, durante 10, 9 eu não vou dizer 9, vou dizer 8. 8, eu tive peias muito desafiadoras. E essa última foi gigantesca. Mas o que eu percebo? Toda vez que eu tomo a medicina, ela vai me preparando para algo, tá? Vou dar um exemplo. Durante várias consagrações, eu ficava ajoelhada, paralisada, no medo, no terror, e eu não conseguia levantar. Durante várias consagrações. E aí na minha penúltima consagração, que eu gravei um vídeo falando sobre, eu vou deixar aqui em cima, na minha penúltima consagração, o que aconteceu? A medicina me mostrou que todo aquele sofrimento se tratava de vitimização, se tratava de paralisação, porque quando eu me paraliso eu tô vítima. E que eu tinha que me movimentar mesmo diante do caos. Mesmo passando mal, eu tinha que me movimentar. Então, o que eu fiz? Mesmo passando mal, mesmo sem me aguentar, eu levantei e fui dançar. Eu falo sobre isso no vídeo. Por quê? Porque a vida, ela é movimentar. A vida, ela é você não parar nunca, ok? O todo, o universo, ele não para nunca. O universo, ele está sempre em movimento. O parado é o oposto. Quando você para, você está contra o fluxo do universo. Então, quando você não encara teus medos, você está contra o fluxo do universo. Você precisa resgatar a coragem que tem dentro de você. E existe.
Por mais que às vezes você pode se achar um covarde, uma covarde, que você achar que você não dá conta, que você não é capaz, vai por mim, você dá conta. A espiritualidade, ela está trabalhando todos os dias na sua vida e ela está te curando conforme você permite. Conforme você vai permitindo, você vai evoluindo. É um trabalho de todos os dias, não é rápido, senão aí realmente a gente não dá conta. O que me aconteceu nessa última consagração? Eu tomei pouca dose porque eu estava aterrorizada, eu estava até com febre, de tanto medo que eu tava, e eu achei que eu não ia entrar na força. Essa é uma ilusão, tá? Essa é outra ilusão, porque a medicina, você tá ali por um propósito, que é a cura. Então você tenta sabotar a sua cura, mas a espiritualidade, ela faz o que ela tem que fazer. A medicina faz o que ela tem que fazer. É ela que tá no comando ali, não é você. Você não tem controle. Você vive na tua experiência da ayahuasca, assim como na vida, exatamente aquilo que você precisa viver. Então, o que aconteceu? Eu tomei meio copo na primeira dose, na segunda eu nem tomei, de tanto medo que eu tava. Na terceira eu falei assim, vou tomar só mais um pouquinho, que não vai fazer efeito. Pois fez o efeito que precisava. E me trouxe exatamente o que eu tava aterrorizada de acontecer. Eu tava paralisada, eu tava com medo e me veio a peia exatamente que eu tava com medo. E aí o que eu fiz? Eu ajoelhei na grama e eu encarei. Ao invés de eu baixar a minha cabeça no chão, como eu sempre fiz em todas as outras consagrações, eu fiquei ajoelhada no chão, olhando para cima, e eu encarei o que eu tinha que encarar. Quando eu olhei para baixo, eu fiz um trabalho espiritual ali, de encarar o meu medo. E eu puxava da terra, assim ó, com a mão, toda a força e a coragem que eu tenho. E que você também tem. Você também tem essa força e essa coragem para encarar os teus medos. Então o que eu fiz ali? Eu ancorei, eu lembrei a coragem que eu tenho. E eu encarei aquela energia de medo que estava ali, diante de mim. E quando eu fiz isso, eu recuperei a minha força. Então, o medo, ele é muito sobre você ir com medo mesmo. Você está com medo de uma situação, você consegue olhar para esse medo de fora e perceber que só se trata de uma ilusão da tua cabeça. O medo, ele é uma ilusão da nossa mente. Ele não é algo que realmente vai acontecer, entende? Quando você olhar de fora, você percebe que é só uma ilusão da sua mente. E você tem a força para você levantar e fazer o que tem que ser feito. Foi o que eu fiz nessa consagração. E qual que foi o resultado, né? Lembra que eu disse que todas as consagrações eu morria de medo? O resultado foi que eu estou sem medo de tomar medicina. Olha o tamanho da cura imensa, né? Então busque encarar os seus medos e vai com medo mesmo. Você não pode permitir que o medo seja maior do que a sua luz. Você não pode permitir que o medo seja maior do que a tua força, porque você tem coragem de seguir em frente. Assiste esse vídeo aqui, ó, que eu coloco todos os detalhes a respeito da penúltima consagração. Um beijo.